can't touch this. You can't touch this. Olá pessoal, tudo bem? A violência dentro da sociedade, ela tem duas formas simples, né? A primeira delas é uma violência ilegítima, pejorativa, né? Que é, por exemplo, eu saio de casa com muita raiva de alguma coisa, o cara me fecha no trânsito e eu desço e começo a brigar com ele. Essa violência é ilegítima, tanto que eu vou sofrer sanções legais e sociais sobre esse tipo de comportamento, né? E você tem também dentro da sociedade aquilo que a gente chama de violência legítima. Essa violência legítima, veja bem, vê se não é estranho para você isso, uma violência que é legitimada, que pode acontecer dentro da sociedade. Essa quem pode exercer? A polícia, certo? A polícia é o órgão da sociedade que exerce a violência com legitimidade. Quem dentro da sociedade pode exercer violência? A polícia, certo? Ou o exército, ou os órgãos de poder da sociedade. Muito bem, então alguns pensadores dentro da filosofia se dedicaram a pensar sobre a questão política da violência e do conflito desde da origem da filosofia. Um desses autores da Idade Moderna cai muito em vestibular, mas muito mesmo, chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, o principal livro dele é O Leviatã. Leviatã, se você não sabe, é uma espécie de monstro. Eu não tenho muito tempo para ficar falando disso nessa aula, então se você quiser, me manda uma mensagem, comenta aí que eu faço uma aula só sobre o Leviatã do Hobbes. Nessa obra, na parte 3, você vai encontrar um dos pensamentos mais famosos da filosofia política de todos os tempos. Ele vai dizer ali, o homem é o lobo do homem. Né? O que quer dizer o homem é o lobo do homem? Vamos entender uma coisa primeiro. O Hobbes viveu em um período onde a física de Newton, ou a física newtoniana, né, a mecânica de Newton, ela era muito presente na forma de pensamento. O que a física de Newton diz em um dos seus princípios básicos? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Não é isso? E um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O que o Hobbes interpreta disso, trazendo isso para a sociedade? Que se um corpo está em movimento e tende a permanecer em movimento, e outro corpo está em movimento e também tende a permanecer em movimento, o que vai acontecer em algum determinado momento da coisa? Eles vão se chocar, certo? Então, se eu tenho elementos seguindo uma cadeia desordenada, ele vai se chocar. Fica claro isso que eu estou querendo dizer? Por quê? Quando o Hobbes traz esse conceito para dentro da sociedade, ele pensa, eu tenho um indivíduo que tem interesses pessoais. Eu tenho outro indivíduo que também tem interesses pessoais. A tendência é de que eu não desista dos meus interesses pessoais, certo? Se esses interesses pessoais estão em conflito, o que acontece? Violência no Estado. Então, eu acho que você já percebeu para que serve o Estado? Para botar ordem nos conflitos, para que eles não se choquem. Então eu espero que tenha ficado claro isso que eu quis dizer. Você e as demais pessoas que vivem em sociedade têm interesses pessoais, muitas vezes conflitantes, e a sociedade ou o Estado surge justamente para colocar uma ordem nesses interesses para evitar o conflito, certo? Para evitar a violência entre os indivíduos. Quando ele evita a violência entre os indivíduos, o que ele faz para si? O Estado assume a possibilidade de exercer a violência de maneira legítima. Ou seja, ele cria, por exemplo, a polícia, as leis, o exército. Deu para entender? Vou te dar um exemplo simples para você entender. Imagina que nós vivemos nas florestas, né? Somos selvagens. E aí passa uma fêmea da minha espécie e eu fico interessado nela. E aí o meu vizinho, que mora na aldeia vizinha, ou que mora, sei lá, na oca vizinha,
ele se interessa pela mesma fêmea, porque fêmea é escassa e estamos interessados na mesma fêmea. O que acontece? Qual é a tendência? Se tem uma fêmea só, a gente vai brigar, vai se matar e o ganhador fica com a fêmea. O que a sociedade faz para evitar esse tipo de conflito? O casamento, né? As leis, por exemplo, de que em várias sociedades o adultério, né, ele é muitas vezes tratado como um crime imperdoável. Né? Foi assim muito tempo na sociedade. Né? Hoje em dia também é de certa forma mal visto. Né? Com homem menos, porque a nossa sociedade é machista, mas uma mulher que tem muitos parceiros é mal vista, e um homem que tem muitas parceiras, por pessoas de bem, deveria ser mal visto também. Né? O que isso quer dizer? É uma forma que a sociedade encontrou de dar uma segurada nos interesses pessoais, né? Como tem de várias maneiras. Né? O que precisa ficar claro para você da aula de hoje é que Hobbes defende que a sociedade ela coloca fim nos conflitos, ou deveria colocar fim ou diminuir os conflitos que existem naturalmente entre os homens. Ficou claro isso? Muito bem, vamos passar para mais uma questão rápida sobre Rousseau. Rousseau é um filósofo francês do século XVIII que influencia em grande medida a Revolução Francesa. Qual que é a principal diferença entre Rousseau e Hobbes? Isso também é chavão em filosofia. Qualquer pessoa que estudou um pouquinho de filosofia sabe que existe uma diferença muito grande em Hobbes e em Rousseau. E por isso é uma questão que está muito presente em vestibular, no Enem, em qualquer outra coisa que você faça. Né? Rousseau, olha como é diferente com a proposta do Hobbes. Rousseau acredita que o homem, por natureza, ele é bom. Olha só, Hobbes acredita que o homem, por natureza, ele é um caos, ele é mau, ele mata mesmo para conseguir o que quer. O Rousseau acha que não. Acha que o selvagem é muito natural, é muito bonzinho, ele é piedoso por natureza, né? É o que está escrito lá em um dos livros de Rousseau. Então, a sociedade vem para trazer para o homem a maldade, que antes ele não tinha estado de natureza. No estado de natureza ele era uma beleza, como um animal qualquer, mas piedoso, né? Tipo, se você chutar um cachorro, ele te morde, mas se você deixar ele normalmente, ele não é um mal, né? Ele não é mal. Olha só, em Hobbes, a sociedade vem para organizar os interesses e o conflito humano. Então, ficou claro isso, gente? Beleza? Primeiro ponto da aula, gente. Hobbes acredita que o homem é o lobo do homem, justamente porque o conflito dos interesses é muito grande entre eles. E a sociedade vem para organizar esses conflitos para garantir que a sociedade existe. Rousseau, ao contrário, ele acha que a sociedade vem para corromper aquela natureza benéfica do homem. Ficou claro isso? Então, pessoal, faltou só uma informação. Tanto Hobbes como Rousseau, eles estão dentro daquilo que a gente chama de contratualistas, né? Ou seja, eles dizem, cada um de sua forma, que a sociedade é um contrato, né? Que as pessoas elas fizeram um acordo entre si e daí surgiu a sociedade. Para o Hobbes, esse acordo foi feito para garantir a liberdade, por exemplo, porque os interesses pessoais eram muitas vezes conflitantes, igual eu falei, né? No Rousseau, esse contrato social, ele é um contrato que acaba trazendo uma série de malefícios para o homem, né? Porque o homem era bom por natureza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam estudando. Um abraço e até mais.